senhores, cidadão sorocabano e você de toda a nossa região metropolitana, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui você fica por dentro de todos os serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba de um jeito leve, descontraído e direto ao ponto. Aqui o apresentador Danilo Santos e ao meu lado aqui meu amigo de bancada, o jornalista Bruno. Danilo, querido, mais um imenso prazer estar com vocês para a gente poder falar, né, e tirar todas essas dúvidas de serviços prestados pela Prefeitura de Sorocaba. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Meta Reciclagem. E presente conosco aqui é Nádia da Costa e Natália Farias para explicar como funciona o projeto, como ele começou, qual que é a ideia, como ele vai se desdobrar ao longo desse 2025. Bem-vindo, meninas, Nádia, Natália. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Natália. Boa tarde, pessoal. Boa tarde vocês que estão aí em casa. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite, viu? Claro. Danilo, é muito interessante a gente saber que a gente está recebendo aqui várias pastas da Prefeitura de Sorocaba. E aí, à medida que as curiosidades vão surgindo, a gente sempre pede para os nossos convidados se apresentarem. Então nós vamos começar aqui pela Nádia, para ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela na Prefeitura. E em seguida a Natália. E já pode emendar para explicar, Nádia, como que funciona esse projeto, como que ele serve à população, como que ele começou. Fiquem à vontade. Tá bom. Eu trabalho na Prefeitura há 18 anos, estou no projeto do Meta há 4 anos, né? Vim um pouquinho antes da pandemia. Um colega nosso se aposentou e daí eu aceitei esse desafio aí de encarar o Meta Reciclagem, né? Me encantei por isso e estamos aí há 4 anos trabalhando, galgando cada vez mais algo bem legal para a população, né? O projeto Meta Reciclagem, ele nasceu em 2009, foi criado por uma questão social. Existia ainda um índice muito alto de homicídio nos bairros onde nós estávamos, né? E esse projeto veio para trazer esses adolescentes para dentro do espaço público. Então, na época de 2009 até 2012, nós tínhamos aí em torno de 150 a 300 crianças, dependendo do dia, de adolescentes dentro da unidade, né? Então, com cursos de capacitação, mexendo na nossa lan house, que a gente tem um espaço lá que o adolescente ou o adulto pode utilizar a internet à vontade lá, e aí eles vinham para jogar. Então, vinha no contraturno da escola. Logo na pandemia, a gente teve uma alteração muito grande do nosso público, né? Na pandemia, teve todo esse fechamento dos espaços. Nós passamos a receber muito mais resíduo eletrônico e os adolescentes, quando voltaram às aulas, o governo estadual colocou como um período integral. Então, o nosso público, mesmo alvo que eram os adolescentes, eles fugiram da gente, né? De uma maneira assim, mas estão na sala de aula. E aí, a gente está aqui reestruturando desde então, que é para quê? Para que a gente receba esse resíduo eletrônico, tire da natureza, não deixa isso ir para a natureza, né? Tem um trabalho também todo social com isso, porque o resíduo a gente encaminha para as cooperativas da cidade, então esse sim vai gerar renda para essa população, né? Para esses cooperados. Muitos desses itens vão para a sala de aula, então nós temos cursos de capacitação, tanto em parceria com a Unitem, quanto próprios nossos. Nós tivemos agora em dezembro 2 cursos, e agora para este ano a gente tem mais 300 vagas aí para 2025, né? E esse material que vai para a sala de aula, ele é trabalhado com os alunos, aonde é um grande diferencial que o aluno pega um celular para poder abrir e ver como é que é. Às vezes acaba quebrando a tela, mas não é de um cliente, né? E sim um material que ele pode estar utilizando. Então a gente até agradece a todas as pessoas que levam material lá no Meta, porque isso é matéria-prima para vários cursos. Legal. Natália, se apresenta um pouquinho para quem está assistindo a gente e fala o seu ponto de vista um pouco desse projeto também. Bom, vamos lá. Meu nome é Natália, estou na Prefeitura desde outubro de 2017. Né? Mas, de fato, junto ao projeto do Meta Reciclagem, em torno aí de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Então, eu pude observar a evolução do Meta Reciclagem, tanto a gente teve algumas mudanças, né, de local. Hoje nós estamos mais próximo à Vila do Trujillo.
Para quem quer conhecer o projeto, ver o espaço de onde fica o Meta Reciclagem, onde é que fica? Hoje a gente está localizado na Doutor Armando Salles, 762. Nós estamos lá aproximadamente um ano e pouquinho. E lá ocorre toda a nossa operação, de fato, do Meta Reciclagem, né? Então, de fato, estou no projeto há pouco tempo, não igual a Nádia, que esteve aí desde o início, bem dizer. E é muito legal esse projeto, porque a gente consegue trazer, de fato, a população, para que aquelas pessoas que não têm a possibilidade de ter o acesso à internet, a gente tem um local lá próprio para isso, né? Então, a pessoa que muitas vezes está buscando um trabalho e precisa fazer o currículo e não sabe onde fazer ou qual suporte pode ter, né? E lá a gente tem uma lan house gratuita, a gente consegue separar o horário para cada um usar, é 1 hora para cada um, e a pessoa consegue fazer todas as suas tarefas ali, né? E como que é essa porta de entrada? Só chegar? Tem que ligar antes? Como funciona? Nosso horário de funcionamento é das 8 até as 16h30, então é só chegar e se tiver disponível a gente consegue encaixar sim. Beleza, viu? Que Isso legal, aí. Danilo. Você vê, Bruno, uma coisa que a gente tem notado aqui, de todos os que a gente entrevista aqui no podcast, todos passaram por uma situação ali de transição, que foi o período da pandemia, né? Antes de entrarmos propriamente nas perguntas aqui, sobre a pandemia, como foi para vocês essa transição? Você falou que até que teve que mudar o seu público, né? Como é que foi para vocês aí do Meta Reciclagem? Exatamente, teve que mudar porque o nosso foco maior era receber as pessoas lá, né, para mexer no computador, e isso foi proibido. A gente atendia as pessoas de portas fechadas, né? Batia, a gente recebia o equipamento e com receio também, porque a gente não sabia se podia pegar coisas da mão das pessoas, né? Mas o que mudou muito foi essa questão que as pessoas em casa, elas passaram a se incomodar com coisas velhas ou em desuso que estavam na casa delas. Elas começaram a perceber, né, que estava parado ali poderia servir para ajudar outras pessoas, enfim, até no programa aí do Meta Reciclagem. Né? Exatamente. Então aí e nessa época também, Danilo, a gente só recebia equipamentos de informática, que é o nosso forte, que os cursos são de capacitação de manutenção de micro, note, essas coisas. Só que teve um acontecimento que assim, isso me marcou muito na pandemia, que foi uma pessoa chegou com um liquidificador e um notebook, né? E eu tinha acabado de entrar no Meta, os funcionários que estavam ali perto também falaram, não, é só informática. E eu falei isso para a pessoa, eu falei, eu só vou ficar com o notebook, o liquidificador eu não recebo. E quando eu vi a pessoa pegar o liquidificador e jogar no container, eu falei, tá errado, tá muito errado isso, não tá certo. Aí eu procurei a nossa liderança, né, e expliquei a situação, contei o que aconteceu, atravessei a rua, peguei o liquidificador de dentro do container, né, e desde aí a gente começou a receber todo tipo de eletrônico. Então, não só o de informática, as cooperativas nos abraçaram também, então elas falaram, não, pode captar, que a gente vem coletar. Então, eles vão toda semana fazer a captação do que é resíduo lá. Então, a gente, por sinal, estava 70 toneladas no Trujillo. Mas, Nádia, explica pra gente assim, ó, quando a pessoa vai lá, leva o equipamento, né, que ela tá em desuso, para ela ter um reaproveitamento, como é que é o processo? Vocês recebem, tem um local de armazenamento, como é que é o dia a dia disso? Nós somos em 3 funcionários lá. Dentro do possível, a gente faz uma pequena triagem, né? Então, primeiro é uma triagem visual. Então, eu olho aqui, esse microfone, olha, aparentemente tá bom. A gente deixa ele separado para se fazer um teste posterior, de ligar ele numa caixa, alguma coisa assim. O que a gente vê que já está muito detonado, a gente já coloca isso nos bags, aonde vai para as cooperativas, né? E o que é altamente contaminante, como TVs de tubo, monitor de tubo, toners, impressoras, esse a gente manda direto para a logística reversa, que é a da HP. Porque um televisor de tubo, ele até tem muito cobre dentro. Comercialmente seria muito bom, mas se ocorre o risco de quebrar aquele tubo, além de ser risco de saúde para a pessoa que está ali próxima, que pode ocasionar um câncer ou alguma alergia, alguma coisa assim, tem a questão do meio ambiente, que aquilo se cai no meio ambiente, a gente não tem ideia de quanto tempo vai se desfazendo. E se você está com um ponto de interrogação na cabeça sobre o que é logística reversa, a Nádia explica para você agora aqui também.
Logística reversa é um programa, na verdade, tem um programa nacional, ao qual ele, desde 2010 que existe a lei, mas ela foi sancionada em 2022, onde obrigatoriamente todas as empresas que produzem, elas são responsáveis pelo lixo que é gerado, né? Então, esse copinho de água aqui, quem vazou é responsável pelo plástico e pelo alumínio, que deveria receber isso de volta. Então, é isso que é a questão da logística reversa. Do eletrônico não é diferente. Então, daí a gente procura fazer com que esses itens voltem para a cadeia produtiva. Então, se de repente a empresa de microfone fala, não, eu não utilizo nada disso aqui, mas a empresa que forneceu para ela o suporte, pode ser que ele receba esse material para ser transformado em algo novo ou até mesmo ser recuperado para um segundo uso. Olha que bacana, e isso alivia, né, o meio ambiente, né? Porque se você não tem uma logística reversa, simplesmente joga-se e ali quem sofre o impacto é de fato o meio ambiente, né? Enquanto nós estávamos falando aqui nos bastidores, você falou pra gente dos telecentro. Como é que funciona isso? Explica para nós um pouquinho, para quem está nos assistindo, saber como é que funciona. O telecentro é uma antiga lan house, para quem tem mais de 50 como eu, né? De mais de meio século. Eu já ouvi falar que tinha isso, eu já ouvi falar, hein? É um local onde a gente tem lá aberto, nós temos 10 computadores, aos quais o cidadão pode estar indo até lá, utilizar 1 hora de internet, pode fazer impressões, né? Então, para quem que utiliza muito lá hoje? São as pessoas que procuram emprego, então que vão fazer um currículo. Então nós temos modelos já prontos na máquina para ela só trocar os dados dela. Caso ela tenha dificuldade, porque a gente tem um analfabetismo digital muito grande ainda. Apesar dos celulares e tudo mais, tem gente lá que não sabe, nunca utilizou um computador. Está acostumado com os celulares, né? Então a gente estimula que essas pessoas tenham uma inclusão digital, estimula que ela sente e ela mesma faça, mas estamos ali para poder dar um apoio para elas, né? Certo. Elas também buscam vagas de emprego dentro da internet, então a gente incentiva isso também, a usar os modos digitais. Já aconteceu até de pessoas irem lá para fazer provas, que não conseguiu fazer pelo celular, e falou, viu, preciso fazer prova agora aqui, a gente disponibiliza a câmera para que possa fazer. Legal. Audiências públicas já aconteceu, não fica um ambiente tão sossegadinho como se fosse em casa, sim, mas se a pessoa precisa participar naquele momento, ela tem um espaço para ir. Olha só que bacana, então meta reciclagem é mais do que somente reciclar, né? Mas também introduzir aí o cidadão, né? Perfeito, ela faz esse trabalho sustentável e social. E você estava falando sobre essa questão da contribuição na geração de emprego. Conta um pouquinho pra gente como é que tem esse impacto da geração de emprego também por meio do Meta Reciclagem. Através dos cursos de capacitação, né? Então, nós fechamos aí 2024 com cursos de montagem de micros, né? De notebooks, sumiu o nome, notebooks, e agora para 2025 nós teremos mais de 300 vagas de cursos entre vários profissionalizantes. São em parcerias? São em parcerias a gente fez uma licitação, então vai ser feito através do Senac, esses cursos, né? Então tem montagem de micro, montagem de note, conserto de impressoras e também de celulares, além de iniciação a games também, que essa é uma nova tendência, né? Então esse a gente vai ver agora como será, né, 2025 a procura, e conforme for a gente vai abrir bastante vagas. Os games ele tinha aquela questão do estereótipo de ser só algo infantil, para adolescente, para nada. É um mercado gigantesco que está crescendo e ocupa muito espaço e tempo de entretenimento dos adultos e virou um grande meio de negócio, né? Sim. Então é interessante saber que o Sorocaba está inserido nessa questão, né, tecnológica voltada para a visão do futuro também. Ô, Natália, vamos aproveitar que você não pegou, né, desde o início a questão do Meta Reciclagem, mas é legal que tem essa visão mais fresca de quem está chegando, traz também outras experiências, né, que também vem da Sedetur.
Para você, o que mais te impactou nesse período, né, de 1 ano e meio, assim, que você tem visto de transformação, de fato, sustentável, social e na vida das pessoas? Né? O que eu posso observar assim no dia a dia é a questão da conscientização, né? Então você pode observar que o Meta Reciclagem ele foi se transformando conforme os anos. Então há 10 anos atrás você tinha muito mais o foco em trazer as crianças ali, então uma parte mais social. Hoje já não, hoje a gente tem uma parte de conscientização muito forte, então as pessoas começam a levar mais coisas lá também, que a gente chama de e-lixo, né, que são os lixos eletrônicos, pilha, celular, entre outros, né. Então essa questão da conscientização foi algo muito importante. Se eu pudesse ressaltar, assim, materiais que a gente não pega de jeito nenhum, são materiais radioativos e também hospitalares, né. Fazendo um parênteses, se a gente parar para pensar nessa questão de conscientização, olha como isso é muito forte, né. Em 87, quando teve aquele acidente do Césio 137, as pessoas não tinham nem noção do que aquilo era, né. O Césio é algo muito bonito. Se você parar para ver, ele é todo azul, brilhoso, ele incendeia. Então, foi um dos maiores acidentes, né, que a gente teve aqui no Brasil. Por isso que a gente tem que tratar com muita seriedade sobre o descarte, principalmente eletrônico. Então, quando alguém traz algo que não é aceito pelo Meta, vocês fazem as indicações, não a destinação, não são vocês que destinam, mas vocês orientam daí para levar nos lugares corretos. E quais seriam os seus lugares, então? Se for lixo radioativo, você tem que entrar em contato com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, lá eles vão te passar todo o passo a passo para como você consegue fazer essa destinação correta, né? E também tem os pontos, os ecopontos, né? Que não necessariamente são para lixo eletrônico, mas a gente também indica esses locais para que façam, então, o descarte correto, né? Em supermercados, nas farmácias, tem campanhas, né? Para você colocar ali a destinação de pilhas e baterias, né? Exatamente para não ter essa questão de interferência na saúde das pessoas também, né? Você falou sobre a conscientização, né, que é algo forte da parte de vocês. Como é que essa conscientização chega até o munícipe? Como é que o munícipe fica sabendo, por exemplo, do projeto Meta Reciclagem? Hoje em dia nós temos parcerias com outras secretarias, então a Secretaria do Meio Ambiente é o nosso aliado, né? Então quando a gente tem alguma ação do próprio meio ambiente, eles nos chamam, e quando a gente tem alguma ação do Meta Reciclagem, a gente também chama o meio ambiente, mas também através das mídias sociais e também da televisão, que tem nos ajudado. Esse espaço aqui nos garante também essa fala e a conscientização da população, né? Então, se a gente for parar para pensar, hoje nós estamos embasados no ESG, né, que você fala muito sobre a questão do meio ambiente, que é totalmente social e governança, né? Governança, quando a gente fala de governança, é que a gente tem regulamentações para fazer o que estamos fazendo, né? Então, isso é muito importante. Vou falar um pouquinho sobre o Telecentro ainda. Sim. Nádia, o perfil das pessoas que participam, que vão lá, que chegam lá, você tem mais ou menos assim, que são pessoas que estão procurando emprego, vão fazer o currículo, ou que realmente não tem muita afinidade ou intimidade com essa questão, né, de digital, do computador mesmo, mas tem uma idade, tem um... Olha, nas férias eu recebo os adolescentes ainda, que eu faço assim para eles, porque eles são muito cativantes, nos ensinam muito, né? E eles vão lá jogar nas férias. Durante a semana, durante todo o restante do ano, né? A maior parte são, acredito que de 30 a 40 anos. E as pessoas normalmente elas começam a utilizar, vai lá uma semana, 15 dias, que você vê que ela vem um dia sim, um dia não, ou vem todo dia, e daí some. Acredito eu que ela tenha arrumado algum emprego, porque ela desaparece ali daquele espaço. E elas contam como ficam sabendo do projeto, tal, é um boca a boca ali? Mais um boca a boca mesmo, né? É bem um boca a boca. E um pouco também das nossas palestras que a gente faz. Isso, que é o tema que a gente ia entrar aqui agora, né? Exato. A gente faz palestras em loco, em escolas, em CIPATES, que a gente já foi, né? Fomos no hospital, a gente faz exposições também, feiras, quando a gente tem os eventos que a Natália comentou. Nas escolas, elas são as municipais, as estaduais podem participar também? Como funciona? Todas. Nos chamou, nos convidou, a gente está lá. A gente é arroz de festa. Certo. Então, para entrar em contato com vocês, vamos por uma escola que esteja interessada, tem algum e-mail específico? Tem o e-mail meta.recicla@gmail.com. Aqui, ó, na sua tela também.
ou pelo nosso WhatsApp, é o WhatsApp Business, que é o 15 3417 3825. Perfeito. Então, escolas, equipes escolares que estiverem interessadas em conhecer esse universo do meta reciclagem, que a gente está descobrindo aqui de forma bem detalhada, né? Olha que bacana, que tem esse impacto social, esse impacto sustentável para levar para os estudantes, para conhecer. Então, são esses os contatos aqui, então. É isso aí, você que está nos assistindo aí, não deixa de compartilhar esse vídeo, né? Enviar para mais pessoas para que todos fiquem por dentro daquilo que é a nossa prestação de serviços aqui de Sorocaba e de toda a nossa região. Hoje a gente está recebendo aqui as meninas que são responsáveis aí pelo projeto do Meta Reciclagem, né? E como nós falamos aqui da conscientização, falamos de como vocês fazem as palestras, vão até aos locais, né? Aonde vocês fazem palestra, por exemplo, na escola, vocês percebem nas crianças algum interesse por aquilo que está sendo falado, ou de repente as crianças, não curto muito esse assunto. Vocês veem diferença nelas depois da palestra? Sim, tem algumas crianças que você vê que elas gostam da coisa, né? Então, normalmente quando a gente leva equipamentos diversos, né? A gente leva celulares antigos, máquinas fotográficas, TVs, algumas coisas bem diferentes, né? Essa última palestra que a gente fez na Dujara, teve um menino que pegou um radinho, sabe aqueles radinhos que o vô ouvia o futebol, sim, que levantava, puxava assim? Ele ficou o tempo todo com o rádio na mão, ele estava encantado. Quando algum colega ia ver, ele falava assim: eu te empresto, mas você já me devolve, né? Ele adotou o rádio, ele queria o rádio, eu falei, mas eu não posso te dar o rádio, né? Numa outra, no próprio espaço do Meta mesmo, teve um que se encantou com os ímãs. A gente fez uma dinâmica com imã e mágica, aquela coisa, põe o imã debaixo da mesa, o outro em cima correndo, né? E ele começou a falar sobre a propulsão do foguete, do trem-bala, e assim, falando de crianças de 9 a 12 anos, né? Então, assim, você percebe que já está ali, né? E talvez, nesse momento, tenha sido a oportunidade de ser um start para ser um engenheiro, né? Um radialista, um jornalista, não sei, né? Sim. Então, a gente gosta dessa questão aí e realmente você percebe a diferença de um para o outro. Porque tem uma questão geracional. Por exemplo, antes, quando você ia falar dessa questão de sustentabilidade, você tinha uns nichos específicos ali para falar do Chico Mendes, na aula de geografia, dessa questão do cuidado ambiental, do desmatamento e tal. Atualmente a gente vê uma questão que é meio que transversal de disciplinas escolares, que em várias disciplinas você trata o mesmo assunto. Então você vai ter aula de língua portuguesa, ali, além de ensinar a língua portuguesa, ela também aborda um tema de história ou de geografia e acaba colocando esse mote de sustentabilidade. Eu acho que isso também facilita para que as crianças da atual geração, elas tenham essa afinidade maior com a questão de sustentabilidade. Então, na minha época, por exemplo, até na do Danilo, não era tão assim, você não tinha essa atenção tão voltada. Parecia que não tinha tanta necessidade de cuidar do meio ambiente, tinha muito meio ambiente. Você não tinha as COPs que você tem agora praticamente anuais, né? Então tem essa discussão que ela já fica mais ao redor, né? Nessa questão periférica das crianças, delas entendendo. E acho que quando vem alguém que traz, né, tão detalhadamente na cidade dela, um projeto como esse, talvez ela se familiarize mais também, né? Isso é interessante. Sim. E eu fico assim impressionada com os números, né, que a gente tem vindo aí até um pouco antes da pandemia. A nossa média era em torno de 20 toneladas ano de descarte, né? Esses 2 últimos anos, 2023 e 2024, são mais de 70 toneladas por ano. E isso só o Meta. O Meta é pequenininho perto, né? Isso não conta quanto que as cooperativas recolhem, quanto a empresa, até mesmo de lixo da cidade, acaba recolhendo, que as pessoas acabam jogando no lixo, infelizmente, né? Então, a quantidade de resíduo que o Meta conseguiu tirar do meio ambiente. É uma questão de saúde, porque um monitor, um teclado jogado num terreno baldio pode ter escorpião, aranha, dengue, tantas outras coisas, né? E eu tô assim impressionada. Eu acho que o meio ambiente está gritando. A gente vê aí tantas tempestades, chuvas e tudo mais. Essa questão, então você sente a transformação que tem, né? Para nunca desanimar mesmo, falar assim, mas eu vou fazer a minha parte, sendo que
tantas e tantas outras não fazem as delas? Não, olha só, esse impacto do Meta aqui, né? Você pode acompanhar aí o crescimento que teve. Então você imagina isso sendo multiplicado em outros municípios, em país, em regiões, né, que acabam. Porque o Brasil é um país continental, né? Então só o Brasil fazendo o papel dele nessa questão sustentável já causa um impacto gigantesco no planeta. Então você imagina todos os países, a gente sabe que na Europa a gente tem essa consciência também, embora eles tenham aproveitado, já explorado bastante, se eles são avançados hoje, eles já esgotaram tudo que eles poderiam avançar lá. E aí eles estão de olho no Brasil, para que a gente possa preservar aqui o que a gente, né, brinca, chama de pulmão do planeta, que é essa Amazônia. Mas essa coisinha assim, ó, de cada município fazendo o seu papel, e é um projeto que traz um orgulho danado pra gente. Era isso que eu ia né? comentar, que é um orgulho, porque é um projeto municipal, né? Exato. Essa conscientização, desculpa, você falou da quantidade que era antes, 20 toneladas. 20 agora para 70 anos. Então você vê a conscientização de um orgulho, né, que é um projeto que é municipal e traz essa conscientização ambiental, né? E aí isso desperta a curiosidade de outros municípios, outras cidades vêm conhecer o projeto, como é que funciona? Sim, desperta. Eu tenho clientes, vamos dizer assim, né, que vêm de outras cidades, Alumínio, São Roque, Piedade, que vêm trazer o descarte. Como a gente teve aí a cidade de Apiaí e também de Guapiara, que veio visitar o projeto para saber como é que monta isso lá na cidade. Para fazer aplicação lá, então. Exatamente, que legal. porque além de ser rentável para as ONGs e para as cooperativas da cidade, você ajuda, né, a população, cuida muito mais do meio ambiente, né? Perfeito. Legal, e assim, eu fico feliz em saber que você falou Apiaí e Guapiara, né? É Vale do Ribeira. Eu sou lá de Vale do Ribeira. Aí, tá vendo? Então eu fico muito feliz em saber que eles estão se envolvendo com essa questão do meio ambiente, porque de fato é essencial, né, para os dias atuais. E agora eu quero te fazer uma pergunta a respeito, né? A gente vê aí o crescimento do projeto, enfim. Quais são as expectativas de vocês para esse ano de 2025 com o projeto aí Meta Reciclagem? A gente gostaria muito que o número, né, de 70 toneladas fosse maior ainda, né? Não sei se a gente dá conta de receber com 3 funcionários e pedir mais funcionário para chefe. Pedindo mais para chefe, aproveita, está aqui ao vivo já. Aproveita que a chefe está sorrindo, ó. Ela não vai falar não ao vivo, né? Não, mas falando bem sério mesmo, né? Nós temos aí as capacitações para esse ano, né? Então, o pessoal aí fique atento às nossas redes sociais, façam as inscrições, são vários cursos de capacitação para este ano. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho, ao mesmo tempo, né? Então a gente tem um sonho grande, não só para este ano, mas para os próximos anos, que é transformar o projeto Meta Reciclagem num polo de logística reversa de eletrônicos da cidade, né? Então, assim, da região metropolitana mesmo. Então a gente tem esse sonho, a gente busca, estamos aí há alguns anos já buscando algumas informações para poder colocar em prática. Não é algo fácil, né? Mas estamos aí galgando aí dia a dia e isso vai crescendo, né? Também com as cooperativas, né, para que elas também se formalizem mais, tenham mais capacitação, para que elas possam realmente ter uma lucratividade maior com esse equipamento. Isso, ó, que eu lembro que você falou de 3 situações que ocorrem quando as pessoas levam, né, esses equipamentos para o Meta. A gente explicou sobre a logística reversa. A questão das cooperativas, conta um pouquinho pra gente como é que funciona o trabalho deles, né, quando vocês levam, como é que é esse processo da cooperativa? As cooperativas, elas recebem esse equipamento, né? Hoje elas separam os itens e faz a comercialização e, por ser cooperativa, compartilham a lucratividade desses itens, né? Quem cuida das cooperativas é a Secretaria do Meio Ambiente. Mas essa nossa parceria de eletrônico é muito legal. Elas são setorizadas, né? Então, são 3 cooperativas, a Corezo, Cooperezo e a Reviver, que fica lá no aterro de inertes. Então, eu tenho muito contato com a Corezo e com a Cooperezo, a qual, dependendo da região que a gente faz a captação do eletrônico, é a cooperativa que a gente entrega esse item, né? Que legal. Até porque, né, nossa cidade está crescendo, já batemos mais de 700 mil habitantes e aí nós teremos mais eletrônicos e teremos que também ter essa destinação. Lembrando, como a Nádia falou, também não é só aparelho de equipamento eletrônico, de internet, de computadores, nada, né? Vocês também aceitam. E aí o que não é da destinação correta, eles também indicam os lugares
para você. Agora, sempre buscar saber onde descartar certinho, exatamente para contribuir não só na sua comunidade, mas com toda a cidade. Isso aí. Nádia, você falou que está desde o começo, né, do projeto. Conta para nós como que foi que deu assim esse start, falou, poxa, a gente precisa mudar essa situação, o que houve para que pudesse de fato dar início no projeto aqui em Sorocaba? Eu estou há 4 anos, né? Então, assim, 2009 foi a questão social, então foi essa questão mesmo de que o índice de homicídio no bairro onde nós estávamos localizado era muito alto. Então, trouxe essas crianças, abriu-se salas de capacitação e o telecentro para trazer essas crianças para dentro do espaço público, né? Então, nessa época, tínhamos aí de 150 a 300 crianças dia, entre o período de manhã e tarde, né? Então, era algo assim, até barulhento, Imaginamos. mas muito gratificante, porque a gente sabia que num período ela estava na escola e no contraturno ela estava com o poder público, né? Hoje a gente já não tem mais esse número, porque os adolescentes hoje estão em período integral, que é uma mudança do estado, não é a questão do município, certo, né? Então é uma questão estadual. Então esse adolescente não está lá, até que se tiver a gente tem que até chamar conselho tutelar daí, né? Porque você não está fugindo da escola, né? E aí, depois de um tempo, então, passou a receber os aparelhos eletrônicos, é isso? Ou desde sempre? O recebimento sempre foi desde o início, desde o início. Só que no início era só equipamentos de informática. E de preferência só em desuso, não em mau estado, só em desuso. Então, você não estava utilizando, fazia doação e nós encaminhávamos isso ou tanto para o curso ou para doações, né? As doações desses equipamentos, eles são feitos através do Fundo Social, né? Legal. Então, aí o fundo recebe essas demandas, né? A uma ONG, uma instituição, uma associação de amigos de bairro que quer montar um polo lá de entretenimento para as crianças ou para adolescentes ou até mesmo para a terceira idade. E aí é feita essa doação através do Fundo Social. Então, você que de repente tem aí um aparelho na sua casa que está em bom estado de repente, mas você já não utiliza mais porque comprou um mais moderno, pode então levar até vocês e vocês entregam ali para o Fundo Social de Solidariedade que vai destinar para quem estiver precisando. Exatamente, exatamente. Legal, então, né? Assim, aí esses que estão melhores, né? Ultimamente eu confesso para você que a gente tem recebido bastante descarte eletrônico, né? Então a gente, para montar um computador hoje, nós estamos pegando aí de 3 a 4 máquinas para a gente conseguir montar uma, né? Daí sobra 3 carcaças, sucatas, que esse vai para a cooperativa, né? Então o nosso trabalho hoje está um pouquinho mais difícil aí, né? E falando dessa questão da durabilidade, eu queria comentar um pouquinho sobre os universitários que vão nos visitar, né? A gente teve lá futuros engenheiros ambientais, engenheiros, até mesmo o pessoal da TI, né? E uma coisa que eu gosto de falar para eles, mostrar, né? Mostrar uma câmera fotográfica dessa, por exemplo. Se você colocar o filme ali, ela vai funcionar, né? Uma digital hoje, dependendo da situação, viu, ela não segura mais carga, ela não aperta mais o botãozinho, né? Então, a durabilidade dos equipamentos eletrônicos hoje, né? Hoje é muito descartável. Sim. Então, quando você pega uma TV de 40 anos e coloca um conversor nela, ela faz a função dela. Agora, você pega uma TV nova hoje, que quebrou a tela ou que deu problema eletrônico ali, você não consegue recuperar. É inviável, é muito mais caro a manutenção do que comprar uma nova. Né? E aí esses alunos eu falo para eles, viu, vocês vão produzir alguma coisa, vocês podem produzir algo um pouquinho mais durável, né? Não precisa durar 50 anos como umas TVs, mas que dure 5, 6 anos, né? Os nossos celulares, 2 anos a gente tem que trocar, né? O sistema operacional não funciona, né? É isso aí, você que nos assistiu aí hoje sobre o projeto Meta Reciclagem, você viu o quanto cresceu, o quanto de conscientização isso traz, né? Conscientização para o meio ambiente, não só para alunos, onde elas fazem as palestras, em vários outros locais também, mas para também as pessoas dos bairros, né? Que descartam de forma correta os seus aparelhos eletrônicos.
Foi um prazer ter recebido elas aqui, não é isso, Sim, Bruno? não, sem dúvida. Estamos impactados com o impacto que o Meta Reciclagem tem. Meninas, alguma consideração final, algum convite, alguma curiosidade que vocês queiram contar, algum outro serviço que ficou faltando? Fiquem à vontade. Primeiro, eu quero agradecer vocês pelo convite, convidar todos a ir conhecer o Meta Reciclagem. Então, a gente fica ali na Armando Salles de Oliveira, 762, no Trujillo. Né? Vão lá fazer uma visita. E nós temos uma horta comunitária também, para quem quiser visitar. Tá vendo? Queria agradecer a oportunidade. Quero deixar também um convite às escolas que queiram estar nos visitando, pode agendar com a gente para a gente receber os alunos. E dizer para vocês que, já que estamos no começo aí do ano, vão aproveitar, jogar aquilo que não presta mais. Então, faça o descarte correto, que dá o mesmo trabalho, né? Você descartar errado ou descartar certo, mas você fazendo certo, com certeza vale muito mais a pena. Estamos de portas abertas para recebê-los. Perfeito. É isso aí. Esse foi então mais um episódio do Sorocaba em Pauta Podcast. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, dar o seu joinha aí, compartilha com todo mundo para que todos fiquem muito bem informados de tudo que acontece. Até o próximo episódio com muito mais informações do nosso Sorocaba em Pauta Podcast, não é isso, Bruno? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela participação de vocês. A gente espera você na próxima. Até lá!